Então, obviamente que a gente precisa também, não é o propósito dessa aula, essa aula é uma aula realmente mais prática, mas se a gente não entender o valor do que é a tefilá, a importância, então como a gente comentou na aula passada, né, que a tefilá é chamada de Hayei Sha'ah, a nossa vida nesse momento do Olam Hazé, porque a tefilá pode mudar completamente a nossa vida, de todas as áreas, e a gente sente muito, né, nos tipos de pedidos que a gente faz para Hashem, o quanto a tefilá ela é importante para todas as áreas da vida. Então, a gente tem que saber que não existe nada que é impossível para Hashem e nada que seja pequeno demais para Hashem, que a gente não pode pedir, que a gente não pode incomodar Hashem, ao contrário. A tefilá, a gente tem que ter essa claridade que é a nossa conexão. Deus, quando ele criou o mundo, ele fez questão de colocar a tefilá como a nossa comunicação direta com ele. Então, para a gente conseguir uma entrevista para falar com algum prefeito, com algum governador, com algum presidente, é meses, e isso se tiver alguém que te indica, para falar com Hashem, ele fica esperando todos os dias nossa tefilá. Então, a primeira coisa é, antes da gente começar qualquer parte técnica, a gente ter essa claridade do quanto a tefilá, ela pode mudar completamente nossa vida. E um mashal, só para a gente internalizar esse conceito, conta de uma pessoa que passava muita necessidade, tinha dificuldades financeiras, e todos os dias alguém falava para ela, olha, a gente escutou que embaixo da tua casa tem um tesouro escondido. E a pessoa não dava muita atenção, às vezes dava uma batida assim com o pé, mas não mais do que isso. E aí quando ele estava no leito de morte, depois de uma vida de muito sofrimento, muita dificuldade, entra alguém na casa dele, levanta uma tábua do chão, tira de lá um baú cheio de joias, de moedas de ouro, estava lá o tesouro. Ele falou, por que ele não achou? Porque não procurou. Então, a gente vai chegar no Shamayim depois dos 120 anos e a gente vai questionar Deus, por que você não mandou isso? Por que não mandou aquilo? E Deus vai responder, estava tudo pronto aqui, por que você não pediu? Está tudo pronto, aquela coisa que você mais queria e precisava, estava tudo pronto e você não pediu. Eu estava só esperando você pedir para poder te mandar. Então que a tefilá, em um instante, ela pode mudar tudo. Então os nossos sábios falam que mesmo se a pessoa está com a espada na garganta, literalmente ou não, ele nunca pode desistir de pedir rahamim para Hashem, pedir misericórdia, porque isso pode mudar tudo. No último segundo, Hashem pode mudar todo o final da história. Então a gente sempre começa, a gente vai, isso é a prática já me mostrou isso, existem vários tipos de nussar, né? Vários tipos de texto, Ashkenazis, Faradis, Farad, vão ter algumas diferenças, sem pânico, a gente vai tentar traduzir de acordo com a maioria do Sidurim. Se tiver uma palavra ou outra que escapar, as diferenças também não são tão essenciais assim. Tem diferença de uma palavra ou outra, mas que não muda o contexto de cada uma das brahot. Então aqui nessa tabela tem só, de uma maneira um pouco mais metódica, né, visão de engenheiro das coisas, as 19 brahot. Originalmente a gente sabe que eram 18 brahot, por isso o nome Shmon Esrei, né, a Amidah ou Shmon Esrei, Amidah significa de pé, ou Shmon Esrei, que são as 18 brahot. Num outro momento do povo judeu foi acrescentado uma 19ª brahá, que é a brahá número 12, a brahá dos hereges e traidores, numa época que tinha muita delação de judeus contra judeus. Foi acrescentado essa brahá para que Deus salvasse a gente das mãos dos delatores e dos hereges. Tiveram muitas épocas, né, que infelizmente muitos judeus também acabaram se aliando aos nossos inimigos, por exemplo, na época dos gregos, e tiveram várias seitas dentro do povo judeu que, por exemplo, não aceitavam a Torá oral e começaram a causar muita dificuldade. Então foi nesse contexto que os nossos sábios fizeram uma 19ª brahá, que é essa brahá contra os hereges e traidores, mas foi mantido o nome Shmon Esrei, porque esse é o nome original que os Anshei Knesset Agdolá, os homens da grande assembleia, eles estabeleceram para
para a nossa tefilá. Então a gente vai explicar depois uma por uma, mas só seguindo aqui o versículo preliminar, Hashem Sfatai Tiftach, a gente pede permissão para que Hashem abra os nossos lábios e permita a gente rezar. E a gente começa a nossa tefilá com 3 brachot de louvores. Então a gente nunca começa pedindo as coisas, a gente começa louvando Hashem, né, louvando toda a grandeza dele. Depois a gente vai para a parte dos pedidos, que é dividido em pedidos pessoais e pedidos comunitários, e a gente termina com agradecimentos. Uma das coisas que tem que tomar muito cuidado é para a gente não caprichar demais na parte dos pedidos, e na parte dos louvores e agradecimentos a gente fazer de qualquer jeito. Depois eu vou ler para vocês um comentário aqui de um escritor famoso, o que ele fala, o que acontece no céu quando alguém capricha demais nos pedidos, mas esquece de caprichar nos louvores e no agradecimento. Só para entender, óbvio, leavdil, óbvio que não é assim que a gente tem que ver a nossa tefilá, mas só para a gente entender um paralelo, seria como alguém que precisa pedir para o pai o carro emprestado. Então, como você começa? Você não começa pedindo direto. Você fala, olha, pai, você é o melhor pai do mundo e você é um pai incrível. Aí fala, olha, pai, você poderia me emprestar o carro, mas independente se você emprestar ou não, quero te agradecer todas as outras bondades que você fez. Deus me livre, óbvio que isso é só uma forma muito limitada de enxergar, mas a tefilá completa, ela não é só pedidos. A gente muitas vezes associa a tefilá só aos pedidos. A tefilá também é um momento de agradecer, é um momento de louvar Hashem, de entender a grandeza de Hashem, tanto que o verbo leit palel é um verbo reflexivo. E palel significa também julgamento. Quem está sendo julgado na tefilá? A gente mesmo. A gente se auto-julga qual é a nossa conexão com Hashem no momento da nossa tefilá. Se a gente está conectado com Ele, se a gente sabe que tudo vem dEle, e principalmente se a gente fala com Ele ou se a gente fala com a parede. Esse é o principal teste que a gente tem na tefilá. Qual que é a grande dificuldade da tefilá? A gente faz a mesma tefilá todos os dias, o ano inteiro, com raríssimas exceções, que são os hagim, que fogem um pouquinho do tradicional. Então está escrito na Parashat HaShavua que as tefilot do Yitzhak foram escutadas, mas não as tefilot de Rivka. Os dois rezaram para ter um filho. As de Yitzhak foram escutadas, a de Rivka não foi escutada. Então o Rashi explica por que não. Porque não se compara as tefilot de um tzadik ben tzadik com as tefilot de um tzadik ben rasha. Não se compara um tzadik, filho de um tzadik, com as tefilot de um tzadik, filho de alguém ruim. Então Yitzhak é filho de Avraham Avinu. Rivka é filha de Betuel, um rasha, uma pessoa horrível. Mas peraí, quem tem mais méritos? O Yitzhak já recebeu a coisa de bandeja, ou a Rivka que teve que lutar para chegar no nível dela? Imagina nascer, viver na casa de Betuel e Lavan e sair Rivka. Isso é uma coisa incrível. Ela deveria ter muito mais méritos do que Yitzhak. Então por que a tefilá de Yitzhak foi aceita e a tefilá de Rivka não foi aceita? E uma das respostas que os nossos sábios trazem, justamente porque Yitzhak, para ele é normal a tefilá. Então uma pessoa, por exemplo, que é um Baal Teshuvah, ele faz a tefilá e tudo é novidade para ele, toda a tefilá é incrível, ele consegue fazer uma tefilá maravilhosa. Mas alguém que é um tzadik ben tzadik, qual é a tendência? Ele já se acostumou, a tefilá dele já é uma tefilá, já caiu na rotina, já não é nada especial, não tem nada diferente. Então, essa pessoa não vai conseguir fazer uma boa tefilá. A Torá está ensinando para a gente que o Yitzhak, mesmo que ele era um tzadik ben tzadik, como era a tefilá dele, era uma tefilá incrível. Era uma tefilá que chegava até o Shamayim. Para Rivka, era muito fácil para ela conseguir fazer uma tefilá com kavaná. Para Yitzhak era uma luta muito grande, e mesmo assim, Baruch Hashem, a Torá traz para a gente uma assinatura embaixo que a tefilá dele foi aceita. Então, essa é uma luta que a gente tem que ter todos os dias, toda a tefilá, para conseguir ter kavaná. E depois a gente vai trazer algumas dicas também, como no meio da tefilá, a gente também tem kavaná. Porque muitas vezes a gente se perde, quantas vezes a gente está no meio da tefilá,
e descobriu que a gente já decidiu onde vai passar as férias, já lembrou todo mundo que deve dinheiro, já tudo a gente decide no meio da tefilá. Falam que tem uma segulá, que todo mundo que faz tefilá nunca esquece quem deve dinheiro para ele. Porque na tefilá vem quem emprestou e quem não emprestou, e o que você fez, o que você não fez, e a gente se perde totalmente da kavaná. Então, por exemplo, tem pessoas que dão uma dica de estabelecer alguns checkpoints na tefilá. Você parar em alguns pontos para checar se você está fazendo a tefilá com kavaná ou não. Então, alguns pontos para ir vendo como que está a tua tefilá. No meio da tefilá, o Hafetz Haim, por exemplo, antes de cada brachá e brachá, ele parava, ele refletia, que brachá que eu vou fazer agora? E aí ele começava a brachá. Tem outras pessoas que paravam antes do Baruch Atah Hashem, do final da brachá, e eles pensavam, o que eu estou pronunciando? Então, a gente tem que definir, cada um tem que ter sabedoria de lutar contra o seu Yetzer Hará, mas um Yetzer que a gente tem muito grande também, qual é? A gente já está no meio da Midá, e aí a gente cai na real que até agora foi uma tefilá só da boca para fora. O que a gente faz? Bom, já foi até agora, então agora também deixa para lá. Então isso se compara com quem? Uma pessoa que está vendendo frutas na feira e vem um bando de trombadinha e rouba metade. O que a pessoa fala? Grita para roubar o resto? Óbvio que não, agora você vai proteger o que sobrou mais ainda. Agarra o que sobrou no meio da tefilá. Percebeu o que está fazendo até agora sem kavaná? É mais um motivo para reforçar agora e fazer a melhor tefilá que você pode fazer. Então, para a gente entender, né, primeiro, o que é cada uma das brahot. A primeira brahá de louvor é a brahá dos patriarcas. Então, todo o serviço divino, ele começou quando os nossos avós, eles reconheceram Hashem, por mais que já tinha Deus no mundo, mas como se referiam a Deus, Elokei Hashamayim, o Deus do céu. Como que Avraham ele se referiu a Deus? Elokei Hashamayim ve'aretz. Deus não é só o Deus que está no céu. Deus é o Deus que está no céu e também está aqui na terra. Então, a gente se conecta com Hashem através de tudo que ele fez para Avraham, Yitzhak, Yaakov. Essa é a primeira brahá. Segunda brahá, a gente fala de Gvurot, o poder de Hashem, a bravura de Hashem, principalmente no ponto do Tchiat HaMetim, a ressurreição dos mortos, que vai acontecer, Bezrat Hashem, no final dos tempos, para todos aqueles que tiverem mérito para isso e que acreditarem nisso. O Rambam fala, aquele que não acredita em Tchiat HaMetim, é garantido que essa pessoa não vai voltar. Todo aquele que acreditar e que esperar todos os dias a Geulah, a salvação, esse Hashem vai encontrar algum mérito para essa pessoa. Aquele que não acredita, como o Eisav Arashá. Está escrito que o Eisav, uma das coisas que ele fez no dia que ele vendeu a primogenitura, não só ele negou Deus, ele também negou o Tchiat HaMetim, a ressurreição dos mortos. Então isso é uma das coisas que a gente tem que ter uma emuná completa, e é isso que a gente está se referindo ao louvor de Deus, que ele pode fazer a ressurreição dos mortos. E a terceira brahá é a Kedushat Hashem. A gente entender a santidade de Deus e a gente procurar emular, procurar se comparar com os atos de Deus, para a gente também atingir esse nível de santidade. Depois vem os 13 pedidos, né, a parte central da nossa tefilá. Eles são divididos em pedidos pessoais e pedidos comunitários. Então a gente começa pedindo sabedoria, depois a gente vai explicar por que começa pedindo sabedoria e não pedindo dinheiro, pedindo saúde e outras coisas. Depois a gente pede para conseguir fazer tchuvá, tchuvá no sentido de se arrepender de verdade de todos os nossos erros. Aqui tchuvá não é o sentido de virar uma pessoa mais religiosa. A tchuvá no sentido de se arrepender e poder apagar completamente todos os nossos erros. O terceiro ponto é slichá, a gente pede perdão para Hashem. A gente vai ver, interessante, tem um paralelo muito forte com Rosh Hashanah e Yom Kippur. Rosh Hashanah é tchuvá, Yom Kippur é slichá, é perdão. Então vamos ver por que essa ordem e não o contrário. Depois vem a Geulah. Geulah a gente sempre está se referindo à redenção, à vinda do Mashiach. Não é isso. A Geulah, nesse ponto, é a redenção dos nossos problemas do dia a dia. Que Hashem ajude a gente
a resolver nossos problemas do dia a dia, ou problemas que vêm Mina Shamayim, ou problemas que vêm através de outras pessoas. Então isso a gente pede a Geulah das coisas do dia a dia. A gente pede Refuá. Refuá é interessante que a gente sempre associa só com a cura. Não é só cura. Em Refuá a gente também pede saúde. E é melhor pedir saúde enquanto você ainda está saudável do que ter que pedir cura quando você já está doente. Então a gente sempre tem muita kavaná em Refuá, aqueles que já estão doentes. Tem que ter kavaná não só para a gente mesmo, também para todos que estão doentes, mas também para quem está saudável, que se Bezrat Hashem também se mantenha saudável. E, por último pedido pessoal, não podia faltar, obviamente, que é o Birkat Hashanim, pedido de prosperidade para ter parnassá, para a gente poder ter os nossos meios materiais necessários para a nossa vida aqui nesse mundo. E 6 pedidos comunitários, Kibbutz Galuyot, que Deus ele reúna todos os dispersos do povo judeu. É uma das profecias da Torá, que o povo judeu ia ser dispersado nos 4 cantos do mundo, e a gente vê na prática que isso realmente aconteceu. A gente pede que no final dos tempos, Deus mostre um sinal, levante uma haste que reúna todo o povo judeu de volta para a nossa terra, para Israel. Depois, Brahadidin, a gente pede para voltar a justiça para o mundo. Isso, infelizmente, está faltando muito, Quanta kavaná a gente tem que ter para a volta da justiça verdadeira. Depois, Birkat Aminim, que é a brahá que a gente explicou dos hereges e traidores, que a gente pede para que Deus tire o mais rapidamente pessoas que estão prejudicando o povo judeu. Depois, a brahá dos tzadikim, que a gente pede que os tzadikim tenham muita brahá de Hashem e que a gente esteja conectado com eles e receba as brahot junto com eles. Depois, Binyan Yerushalayim, a reconstrução de Yerushalayim. Estamos falando aqui de Yerushalayim espiritual e material, juntos. E, por último, a volta da Malchut Beit David, a dinastia de David Amelech, e tudo isso, obviamente, está conectado, Kibbutz Galuyot, a volta da justiça, dos tzadikim, tudo está conectado com a vinda do Mashiach. Então, todos os pedidos comunitários, eles estão, de certa maneira, conectados com os nossos pedidos também da vinda do Mashiach. É interessante que, quando a gente chegar no Shamayim, vão perguntar para a gente 3 coisas. Uma das coisas é se a gente esperou todos os dias da vida a Yeshua, a salvação. Quem faz tefilá com kavaná vai passar no teste tranquilo. Porque a gente todos os dias está pedindo a chegada do Mashiach. Para quem faz com kavaná, você demonstrou todos os dias que você esperou a salvação todos os dias da tua vida. E, por último, fechando os pedidos, vem a tefilá de Kabbalat Tefilá, que a gente pede para que Deus aceite a nossa tefilá, aceite todos os nossos pedidos e possa atender principalmente nas coisas que são coisas boas para a gente. Por último, vem as 3 brahot de agradecimento para Hashem, que é Avodá. Avodá, a gente também está, de certa maneira, pedindo para voltar os nossos serviços do Beit HaMikdash. Por mais que hoje em dia a gente tenha a tefilá está simplesmente substituindo a avodá principal, o serviço principal, que são os korbanot. Korbanot, os sacrifícios. Na verdade, todas as tefilot que a gente tem hoje em dia são paralelos aos sacrifícios que eram feitos primeiro no Mishkan e no Templo Móvel e depois no Beit HaMikdash. Depois, ação de graças, Odaá, a gente agradece pela vida, por todos os milagres que Deus está fazendo o tempo inteiro, que infelizmente nem sempre a gente percebe, mas estão acontecendo milagres e bondades a cada segundo. E por último, a gente agradece pela paz e a gente pede àquele que faz a paz lá no Shamayim, que ele possa também trazer a paz sobre a gente. E a gente conclui com súplicas pessoais. Também depois eu vou explicar em que ponto que é o ideal para a gente colocar as nossas rezas com as nossas palavras. Então, por que a gente reza com a tefilá dos Anshei Knesset Agdolá? Porque são os homens da grande assembleia, são pessoas em nível de profecia, são pessoas que sabem ressuscitar mortos,
e eles sabem muito melhor do que a gente como se conectar com Hashem. Então a gente se apoia nas palavras deles. Então os nossos sábios explicam cada palavra, cada letra foi contada, tem o número exato de palavras, de letras, cada expressão, por que foi usada essa e não essa. Existe uma profundidade incrível em cada palavra da Midá. Então mesmo quem não sabe falar hebraico e pronuncia tefilá em hebraico, é garantido que essa tefilá está tendo efeitos nos mundos espirituais. Mas não tem problema fazer em português? Não tem problema, mas o ideal, para quem puder, pode ser uma transição vagarosa, mas o ideal, a gente fazer a transição da tefilá em português para a tefilá em hebraico. Lashon HaKodesh é a língua que Deus criou o mundo, quer dizer, tudo que foi criado foram criados com palavras de Lashon HaKodesh. Então, quando a gente repete palavras de Lashon HaKodesh, e em especial as palavras que foram fixadas pelo Anshei Knesset Agdolah, com certeza isso tem um efeito espiritual muito maior. Então, a gente tem que saber que quando eles fizeram a tefilá, eles já pensaram em tudo que a gente precisa para se conectar com Hashem. Mas mesmo assim, tem também um lugar para a gente abrir o coração e fazer os nossos pedidos da nossa maneira, com a nossa forma de se conectar com Hashem, que o ideal é fazer isso no finalzinho da tefilá. É uma pergunta que eu precisava fazer agora. Por exemplo, quando eu vou rezar, eu não sei falar em hebraico, mas eu sei que é a diferença das palavras dos homens para as mulheres. Como é que eu vou fazer? Não, na Midá isso não tem nada, isso não tem nada, sim. Tem uma outra coisinha só. Tem no Birkot HaShachar, tem uma diferença, e modai, não sei se também de acordo com todas as opiniões. Eu já escutei que tem opiniões também que... Por exemplo, Ani lo yodar e Ani lo yodei. Não, mas na Midá não muda nada, não muda nada. É tudo uma linguagem... Então, o Anshei Knesset Agdolah é ainda antes dos Tanaim, quer dizer, foi provavelmente na época da transição, da destruição do primeiro Beit HaMikdash. Então é a época da Babilônia. Um dos Anshei Knesset Agdolah é o Mordecai da história de Esther. Então estamos falando de mais ou menos 2.500 anos, 2.000 e poucos anos. Não, tudo, e já sabiam também das necessidades futuras que o povo judeu ele também teria. Sim. Então vamos devagar, mas tentando deixar fluir um pouquinho, né, o texto, e no final, quem tiver perguntas, todas as perguntas, Bezrat Hashem, serão respondidas. Então, olha só, primeira coisa a gente faz antes da tefilá, a gente faz um pedido, né, que na verdade a gente tem que saber 3 coisas para poder fazer a nossa tefilá, e essas 3 coisas de preferência tem que estar na nossa cabeça durante toda a tefilá, e é isso que tem uma dica numa frase que a gente fala antes de começar a tefilá. A gente tem que lembrar sempre, da lifnei mi talmed, saiba diante de quem você se encontra. Não esquece que durante a midá inteira você está diante de Hashem. Então isso não pode esquecer de jeito nenhum, diante de quem a gente se encontra. A gente tem que saber o quanto Hashem ele é grande, infinito, e ele pode tudo, e ao mesmo tempo o quanto a gente é pequeno e insignificante. São 3 coisas que tem que estar muito claras na nossa cabeça durante a tefilá. Diante de quem a gente está, o quanto Deus ele é grande e limitado, e o quanto a gente é pequeno e comparado com Deus, como falou Avraham Avinu, Afar ve'efer anochi, eu sou pó e cinza diante de você. Se Avraham é pó e cinza, difícil até imaginar o que a gente é diante de Hashem. Então isso tem um remes, né? Isso está indicado nas palavras. Não, diante de quem a gente está, o quanto a gente é, o quanto Deus é grande e limitado, e o quanto a gente é pequeno e insignificante perante Hashem. Então a gente começa com o Amonai. Os nomes de Deus, eu estou trocando só para não pronunciar os nomes de Deus em vão.
Então, Amonai vem da palavra Adon. Adon é o Senhor, Adon Akol, Deus é o Senhor de tudo, mas, ao mesmo tempo, Ele é Adon Sheli. Ele é o meu Senhor também, não é só... Depois eu preciso imprimir. Não... Sfatai tiftar, que você abra meus lábios, Ufi yagitei laterra, e que minha boca possa dizer os teus louvores. O que quer dizer isso? Então Deus, Ele é o dono de tudo, saiba diante de quem você está, de Deus que é o dono de tudo. Sfatai tiftar, Deus Ele é tão grande que a gente tem que pedir para que Ele abra nossos lábios, senão a gente não poderia nem falar. Sim. Falou, nesse nível a grandeza de Deus, que Ele precisa abrir, e não só, isso a gente deveria sentir, né? Uma vergonha, não vergonha negativa, mas uma vergonha de estar diante de Hashem tão grande que a gente não conseguiria abrir a boca. A gente vê com pessoas de carne e osso, né? A pessoa encontra aquele ídolo dela, ela não consegue nem falar. Ela está tão emocionada que ela não consegue nem falar. A gente deveria sentir isso com Hashem também. A emoção tão grande de falar com Hashem que a gente não consegue nem falar. Então a gente pede, Deus, por favor, que você abra os meus lábios, o fi yagitei laterra, e a gente possa dizer todos os teus louvores. Quer dizer, o quanto a gente é pequeno, e se não tiver siata dishmaya, se a gente não tiver a ajuda de Hashem, até para as coisas mais simples, como falar, a gente não faria nada. Então Deus tem que abrir a nossa boca, senão a gente não tem força nem para isso. Quer dizer, toda a força é de Hashem e só de Hashem. Então, Hashem sfatai tiftar, ufi yagitei laterra. Sempre lembrar durante toda a midá, diante de quem a gente está, o quanto Deus é grande e limitado e não tem nada que Ele não pode fazer, e ao mesmo tempo quando a gente é pequeno, e se Deus não mandar o que a gente precisa, a gente não tem nada. Por mais que a gente vive numa ilusão, que a gente consegue, a gente faz, a minha inteligência, o meu esforço, a tefilá é uma hora de parar para entender que é tudo de Hashem. A gente não faz nada, a gente não levanta um dedo, a gente não abre a boca, se não é Hashem que está abrindo a nossa boca. Primeira brahá, a gente tem que ter aqui, em especial, a gente tem que ter uma kavaná especial. Tem quem diga que nessa e na brahá do modim, do agradecimento, a gente tem que ter aqui kavaná tamilim. Tem que ter kavaná em cada palavra e palavra dessa brahá em especial. De todas as outras brahot, é suficiente que a pessoa lembre que ele está diante de Hashem. Mas na primeira brahá, tem inclusive alguns comentaristas que dizem que a pessoa que não fez a primeira brahá com kavaná em cada palavra, ele não cumpriu a mitzvah de tefilá. Então por isso que a primeira brahá, não que ela é mais importante que as outras, mas dessa brahá pode depender se a nossa tefilá ela vai ser aceita por Hashem ou não. Então a gente começa a primeira brahá, e isso vale obviamente para todas as brahot. A gente começa com as palavras Baruch Atah. Então muita gente traduz isso como Deus, você é abençoado. Mas também tem muitos comentários que falam que não teria sentido a gente estar abençoando Hashem, porque Deus não precisa de brahot. Então aqui na verdade é um louvor que eu estou dando para Hashem, Baruch Atah, que você, Deus, é a fonte de todas as brahot. Então todo Baruch Atah que a gente fala na vida não é abençoar a Deus, e sim reconhecer e louvar a Deus como a fonte de todas as brahot que a gente tem na vida. Depois também, muito importante, cada nome de Hashem, é interessante que a gente vê na Tefilá, aparecem vários nomes de Deus. Cada nome de Deus, ele tem uma kavaná especial, ele demonstra certos traços de caráter de Deus, e para cada brahá, de novo,
tudo é milimetrado, porque esse nome não esse nome, porque esse nome nessa brahá, está tudo conectado com o entendimento mais profundo da Tefilá. Toda vez que a gente pronuncia esse nome de Hashem, Yud Kei Vav Kei, que na verdade a gente não pronuncia esse nome, a gente pronuncia como Amonai, toda vez que tem o nome Yud Kei Vav Kei, a gente tem que ter a Kavaná, essas letras, Yud Kei Vav Kei, se a gente rearranjar elas, forma as palavras Ayá, Ove, Veihie. Ele foi, ele é e ele será. Por quê? Porque um rei de carne e osso, se ele não tem súditos, ele não é rei. Não adianta o cara chegar numa ilha deserta e se autoproclamar o rei da ilha. Peraí, o que ele é rei da ilha? Ele não tem súditos, ele não é nada. Como o náufrago lá, o filme, se ele virasse o rei da ilha, o único seguidor dele é a Bola Wilson. Então quer dizer, ele não é rei de nada. Se ele não tem súditos que estão coroando ele, ele não é rei. Hashem é diferente. Hashem Hayá, Ove, Veihie. Deus não precisa de súditos. A realeza de Hashem é uma realeza absoluta. Ele foi rei antes da criação do ser humano. Ele é rei e ele será rei mesmo depois que terminar o mundo. Deus sempre vai ser o rei do universo. Então essa é a kavaná do Yud Kei Vav Kei. E como a gente pronuncia Amonai, então a gente também tem que ter a kavaná de Adonakol, que ele é o dono de tudo. Então isso a gente deveria ter em cada brachá e brachá que a gente faz do dia. Quando a gente pronuncia esse nome de Hashem, a gente deveria ter essa kavaná. Como é muito difícil a gente o dia inteiro estar fazendo as coisas com kavaná, existe uma permissão, obviamente que Bedieved não é o ideal, é uma forma que não é o ideal mais, que pelo menos isso pode ser feito, que a primeira vez que a gente fizer alguma brachá durante o dia, a gente pode ter intenção, olha, toda vez que eu pronunciar Yud Kei Vav Kei, é essa kavaná que eu quero ter. Então isso na primeira brachá que a gente faz no dia, a gente já estender essa kavaná para todas as brachot do dia. Obviamente não é o ideal, longe disso, mas como é muito difícil a gente conseguir ter kavaná em cada brachá e brachá, então é válido que a gente faça o pedido dessa maneira. Então, outro nome de Hashem que aparece é o nome Eloqueino. Então, Eloqueino também, o nosso Deus. Então, mostra uma conexão particular que a gente tem com Hashem. Então, o nome Eloqueino representa o poder de Hashem, que ele é o dono de toda a possibilidade, ele é o dono de todo o poder. E mais do que isso, o nome Eloqueino representa Ashgaha Pratid. O que é Ashgaha Pratid? Deus, ele tem supervisão particular. Deus, ele pode controlar cada pequeno detalhe de tudo que está acontecendo no mundo. Então, tudo que acontece está nas mãos de Deus, por um lado. Ele é esse Deus poderoso que está tudo na mão dele, mas por outro lado, ele tem com a gente um relacionamento direto, um relacionamento pessoal, que é Ashgaha Pratid. Ele vê cada ser humano de uma maneira pessoal. O Rav Dessler, ele fala que Lo Aleinu, uma pessoa que não cumpre Torah e Mitzvot, ela vai se afastando cada vez mais da Ashgaha Pratid, e ele vai ter uma Ashgaha Klalit. Deus vai olhando essa pessoa cada vez mais de uma maneira geral e menos de uma maneira particular. Quanto mais particular, quanto mais eu estou conectado com ele, mais ele está conectado com a gente. Quanto menos eu estou conectado com ele, medida por medida, ele também se desconecta da gente. Então, Hashem, ele é Eloqueino, Ve Eloquei Avoteino. E ele é o Deus dos nossos antepassados. Então, a mesma coisa, o mesmo Deus que a gente pede as coisas, que a gente se conecta hoje em dia, é aquele Deus que se conectou com Avraham, Yitzhak e Yaakov, e a gente vê como ele participava no dia a dia da vida de Avraham, Yitzhak e Yaakov, em cada detalhe. Então, ele é o Deus das Ashgaha Pratid, dos nossos Avoteino, dos nossos patriarcas. Ele tem uma supervisão particular e com cada um dos patriarcas ele criou um vínculo especial e ele trouxe para o mundo, através de cada patriarca, uma forma de conexão com ele e um dos 3 pilares do mundo. Cada um dos patriarcas representa um dos 3 pilares do mundo. É por isso que ao invés de a gente falar
Elokei Avraham, Yitzhak, Yaakov. A gente fala Elokei Avraham, Elokei Yitzhak, Velokei Yaakov. Óbvio que Deus me livre, não está falando que são 3 deuses, é o Deus de Avraham, que representa o Hesed, o Deus de Yitzhak, que representa o temor e o serviço divino, e o Elokei Yaakov, que representa a Emet, que é verdade, e a Torá. Então, de novo, Elokei Avraham é a bondade, o Hesed de Avraham, que é um dos pilares, né? O mundo é sustentado sobre 3 pilares, ala Torá, ala Vodá, vel Gmilut Hasadim. Sobre a Torá, sobre o serviço divino e sobre os atos de bondade. Avraham representa o Hesed, então ele trouxe para o mundo o Hesed de Hashem. Então todos os atos de Avraham, de onde ele aprendeu os atos de Hesed dele? Olhando Deus. Então ele trouxe para o mundo esse traço de Hashem, de bondade. O Elokei Yitzhak, que representa o temor a Deus e representa a Avodat Hashem, o serviço divino, que Yitzhak, o serviço dele é representado que ele ia ser oferecido como um korban, como um sacrifício para Deus. E Elokei Yaakov, que representa Emet e representa a Torá. Agora olha que interessante. Avraham, ele teve um filho tzadik e teve um filho Rasha. Né? Ele teve Yitzhak e teve Ishmael. O Yitzhak, a mesma coisa. Ele teve um filho tzadik e um filho Rasha. Yaakov e Esav. E o Yaakov teve 12 filhos tzadikim. Por quê? Então ele fala que Hesed é muito bom fazer Hesed, mas cuidado para não ir para o extremo. Tem hora que não é para fazer Hesed. Ter temor a Deus também, um lado mais de justiça, também é ótimo ter justiça, mas cuidado também com os extremos. O que a Torá representa? Equilíbrio. Saber quando fazer Hesed, saber quando fazer justiça. A Torá, a palavra-chave da Torá, que isso dá para a gente felicidade, dá para a gente tranquilidade na vida, é a palavra equilíbrio. A Torá ensina para a gente ter equilíbrio. Se a gente tem equilíbrio, a gente tem tudo. Agora, olha que impressionante. Avraham, Yitzhak e Yaakov. Deus, como que ele foi fazendo uma limpeza, todo o lado positivo de cada uma das midot foi sendo passada para os patriarcas, e o lado ruim foi sendo jogado para fora. Então, através dos filhos ruins, a midá negativa foi jogada para fora e foi sendo passada uma purificação até que Yaakov chegou no nível de Torá. Então, agora o Yaakov é aquele que luta com o anjo. Por quê? Porque o Yaakov ele foi o que chegou na perfeição. O Yaakov é que conseguiu pegar o ideal do Hesed, o ideal do Din e fazer o equilíbrio perfeito das coisas. Agora, olha que impressionante, quando o povo judeu foi receber a Torá, o que o povo judeu falou na entrega da Torá? Nascer venishma. De onde veio o mérito de nascer venishma? Nascer é a mesma raiz de Esav. E nishma é a mesma raiz de Ishmael. A gente só chegou no nível de nascer venishma por causa da purificação que foi passada dos patriarcas e a parte negativa através de Esav e Ishmael, isso foi tirado e o povo judeu chegou no Har Sinai no nível de nascer venishma. A gente vê que tem nenhuma importância deles. Também para purificação de Am Israel. A gente vê até hoje em dia os árabes têm um lado de Hesed também muito grande, né, de convidar, de não vem sentar com a gente, vem, sim. Então, esses são as 3 características, cada um deles trouxe uma dessas 3 características para o mundo material. Depois a gente usa mais um nome de Hashem, olha quantos nomes de Deus, cada um mostrando por que Deus tem tantos nomes. Então, eu escutei uma vez um paralelo interessante. Então, a verdade é que tem uma combinação quase infinita de nomes de Deus. Então, falam que cada nome de Hashem representa uma forma da gente se conectar com ele. Então, que nem uma pessoa que tem gente que chama ele de Dr. José. Tem outro que chama ele de Senhor José. Outro chama ele de Zezinho.
Por que vários nomes diferentes? Depende. Quem é paciente dessa pessoa é o Dr. José. Quem é um empregado dele, chama ele de Senhor José. A mãe dele chama ele de Zezinho. Cada forma de conexão, isso vai ter um nome diferente. Da mesma maneira, né? Óbvio, não guardando as devidas proporções, mas cada nome de Hashem é uma forma. Então tem nomes de Deus que são mais voltados para a misericórdia, tem nomes de Deus que são mais voltados para a justiça. Cada nome tem a sua força espiritual. Então o nome Hakel, Deus ele é Kel. O que é o nome Kel de Hashem? Ele mostra força e ao mesmo tempo Rahamim, misericórdia. Então só Deus consegue esse equilíbrio perfeito de força e de misericórdia. Porque normalmente quem é muito forte acaba querendo passar por cima das pessoas, acaba querendo controlar, dominar, e ele não consegue ser misericordioso. E quem também normalmente já não é tão forte é uma pessoa talvez mais misericordiosa. Deus ele junta a força com a misericórdia. Então isso é representado pelo nome Akel. Fora isso, temos Deus é Akel Agadol. Deus é grande. Quantas vezes a gente já fez Amidá na vida? Centenas. O que quer dizer que Deus é grande? Deus tem tamanho? Deus, a gente usa a expressão, parece frase de caminhoneiro, né? Deus é grande. O que é Deus é grande? Deus não tem tamanho. Por que a gente está associando Deus com tamanho? E Deus não é grande, Deus é infinito. Por que Deus é grande? Do que a gente está falando? Deus é grande. Mas todo mundo fala. Então, mas a pergunta é, o que significa o Deus é grande? Os Anshei Knesset Agdolá colocaram na nossa Midá que Deus é grande. O que quer dizer que Deus é grande? Qual que é o traço de caráter de Deus que é representado pela palavra grande? Então, os nossos sábios explicam que grande está associado com a característica de Hesed, bondade. Ele não é só grande, ele é Hagadol. Ele é o grande em bondade. Deus é infinito em bondade. Mas o que tem a ver grande com bondade? Qual a conexão de grande com bondade? Então olha que impressionante. A mesma pergunta, quando a gente vai num Brit Milá, qual é a brachá que a gente dá para o nenê? A katanazé gadol yeh. Esse pequeno vai ser grande. Tem nenhuma brachá melhor para dar? Esse pequeno vai ser grande? Tantas brachot bonitas, seja um Talmid Raham, e que ele possa ter muita parnassá, e possa ter brachot, e possa ter saúde. Não, qual a brachá que a gente dá para ele? Que esse pequeno possa ser grande, quer dizer, que coma bem e cresça. Essa brachá que a gente está dando para a criança. Então, os nossos sábios falam que quando você quer entender o significado verdadeiro de uma palavra, você procura a primeira vez que essa palavra ela aparece na Torá. Qual é a primeira vez que aparece na Torá a palavra Gadol e Katar? Na criação. Criação do mundo, no quarto dia da criação que foi criado o Sol e a Lua. Peraí, a pior característica que Deus teoricamente poderia ter dado é definir o Sol como o astro grande e a Lua como o astro pequeno. Por que grande e pequeno? O Sol podia ser o brilhante e o sem brilho. Do ponto de vista da Terra, o Sol não é maior que a Lua. A gente sabe hoje em dia, todos os conhecimentos, né, da astronomia, que o quanto o Sol é milhar de vezes maior do que a Lua. Mas do ponto de vista da Terra, por que Deus está falando para a gente que Ele criou o astro grande e o astro pequeno? Então, na verdade, o astro grande, por que o Sol é chamado de grande? Pela bondade. Quer dizer, o Sol, ele tem luz, ele tem calor, ele dá vida, ele aquece, ele ilumina, ele é aquele que fornece, aquele que faz pelos outros, ele é Gadol. O que a Lua tem? A característica é justamente o contrário. A Lua não tem luz própria, ela só recebe a luz que o Sol está dando. Então a Lua é pequena. Que brahá que eu estou dando para a criança no Brit Milá? A Katanazé, essa criança que ele nasceu com a mão fechada. Por que a criança nasce com a mão fechada? Ele é pequeno, ele só quer pegar, ele só quer receber. Se ele está com fome às 3 da manhã, mas tua mãe ficou o dia inteiro com você, deixa ela dormir um pouco. Ele não quer saber. Ele vai chorar, ele quer mamar a hora que ele está com fome. E problema da mãe dele, ele é katan.
que brahá que a gente está dando, esse katan, que por enquanto é egoísta, que nasceu com a mão fechada, gadol yeh, ele vai ser gadol, ele vai sair desse mundo como que a pessoa falece com a mão aberta. Essa é a meta de vida, a gente nascer com a mão fechada e a gente sair do mundo com a mão aberta, se transforma de uma pessoa pequena, que só pensa nas suas necessidades, em alguém que é gadol. Aonde aparece isso na Torá? Moshe Rabbeinu. Está escrito que Moshe, ele foi levado para ser criado no palácio do faraó, mas enquanto ele precisava mamar, ele foi amamentado pela própria mãe. Então a Torá fala o seguinte: quando ele cresceu, ele foi levado para o palácio. E 2 psukim depois está escrito, e Moshe cresceu. Quantas vezes Moshe cresceu? Moshe cresceu e Moshe cresceu. Para que tantas vezes? Então o Rashi fala, o primeiro crescimento é o crescimento físico dele, o segundo crescimento é o crescimento espiritual. Qual que é a continuação do Pasuk? E ele saiu para ver seus irmãos. Ele foi ver o sofrimento dos irmãos, agora Moshe cresceu. Quando ele não pensa só nele mesmo, agora ele vai ver os seus irmãos que estão sofrendo, agora Moshe, ele cresceu. Então, uma pessoa que só pensa nela mesma, quem é o mundo dela? Ela é pequena. Quando ela começa a incluir outras pessoas no mundo dela, quanto mais pessoas fazem parte do eu dela, maior essa pessoa vai virando. O eu dela pode virar o mundo inteiro. Então Deus, ele é Agadol. Deus se preocupa com cada criatura do mundo. Ele que alimenta todas as criaturas, ele que dá tudo, não só as criaturas do mundo físico, as criaturas do mundo espiritual. É Deus que dá tudo para todo mundo. Então ele é Agadol. Ele é o bondoso, ele é a bondade ilimitada. Então quando a gente fala Gadol, a gente está falando desse traço. O faraó, como que ele é chamado nos Midrashim? O Midrash fala que o faraó ele era pequeno. Então tem quem explica que está falando fisicamente, que ele era muito pequenininho. Tem quem explica que isso é espiritualmente. Está escrito que na praga teve a praga do sangue. Primeira praga do Egito. Está escrito que o faraó não se importou. Falei, como não? Imagina ficar uma semana sem água, o desespero. As pessoas estavam gritando de dor, de desespero. E está escrito na Torá que o faraó não se importou. Por quê? O Midrash fala, a primeira praga não atingiu o faraó. Como ele cuidou de Moshe na casa dele, Deus está pagando para ele agora. Ele não vai ser atingido com a praga do sangue. Então ele não se importou. Peraí, teu povo inteiro está morrendo. Você, tudo bem, mas e teu povo? Não se importou, não está nem aí. O povo está sofrendo o problema deles. Na minha casa tem água, eu estou tranquilo. Isso é um katan. Isso é uma pessoa que só pensa nela mesma. Gadol é aquele que consegue extrapolar e consegue que o mundo dela se transforma também nas outras pessoas. Aula que vem continuamos. Bezrat Hashem.